somos nós que colocamos problemas. Não existe dificuldade para aqueles que querem fazer algo. Uma vez, então, nós somos cristãos e nós não servimos um Deus que é mudo. Nós servimos um Deus que nós ouvimos, que nós discernimos, que nós escutamos a sua palavra. Por isso mesmo, ainda conhecendo a Jesus, que nós não podemos perder tempo. Se no mundo secular, diante do tempo que nos persegue, se nós pararmos, o caminhão nos atropela, quanto mais nós que conhecemos a Cristo, nós não podemos parar. E o Senhor me veio com uma pergunta nessa manhã, e a pergunta era a seguinte: sou cristão, e aí? É o tema dessa mensagem de hoje. Sou cristão, e aí? Muitas pessoas, quando conhecem Jesus, acham que a sua vida vai melhorar 100%. Externamente, isso é uma grande mentira. Dentro do nosso coração, nós podemos ter essa certeza, que nós vamos ter uma paz que nós nunca tivemos, que nós vamos ter uma alegria que também nunca tivemos. Mas externamente isso é uma mentira. Talvez vamos enfrentar muito mais lutas do que enfrentávamos quando não conhecíamos a Jesus. Por isso que eu sou completamente contra o evangelho do milagre. Não o evangelho que não pode ter milagres. O milagre ele pode acontecer porque Jesus tem poder para fazer milagre. Mas nós não podemos servir o Senhor em busca de milagres, porque o maior milagre já foi feito na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Na cruz do Calvário, o Senhor perdoou o nosso pecado. Nós somos lavados e remidos, para que possamos entender então, a partir do momento que nós reconhecemos essa obra da cruz, o que fazer, como me comportar, como agir daqui para frente. Eu sou cristão agora, e aí? O que eu preciso fazer? Quais devem ser as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos? Esse texto de Neemias, ele fala para nós de um povo que foi exilado. Eu não sei se você conhece a história, mas Israel tinha dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Desde a morte de Salomão, esses reinos foram divididos. Então ficou o reino do norte defendendo o reino do norte e o reino do sul defendendo o reino do sul. Então o reino do norte ele teve 19 reis em 8 dinastias, em 8 famílias diferentes. E nenhum desses 19 reis, em 209 anos de existência, eles não obedeceram a Deus. O que aconteceu? O chicote de Deus veio, e então o Senhor entregou eles ao povo da Síria, e eles foram consumidos. E o reino do sul, de vez de observar a decadência do reino do norte, eles foram cair na mesma decadência, na mesma burrice. O que aconteceu? Eles não ouviram os profetas que o Senhor levantou na época. Pelo contrário, eles pegaram os profetas, eles mataram o profeta. E o que aconteceu? O Senhor entregou ele na mão dos babilônios. E então eles ficaram cativos por 70 anos. Foi quando Neemias viu a situação do povo. Foi quando Neemias acordou e viu que havia uma profecia, uma palavra do próprio Deus, que depois de 70 anos que aquele povo viveria no cativeiro, haveria uma promessa de restauração. E Neemias, um homem que escutava, que orava, que buscava a Deus, discerniu que o povo estava já no cativeiro por 70 anos. E então, num direcionamento de Deus, ele pede o rei para ir até aqueles muros que haviam sido destruídos, para reconstruir o lugar onde os pais dele estavam enterrados. E Neemias então começa a sua grande obra. Você vai entender, porque a reconstrução dos muros de Jerusalém está diretamente ligada à obra da cruz. Porque os muros de Jerusalém não foram outra coisa senão a restauração do povo, uma nova chance
coloca à disposição de Deus a reconstruir aqueles muros. Irmão, sabe por que Deus trouxe essa mensagem no meu coração? Porque eu percebo que nós conhecemos a Jesus e muitas vezes nós paramos. Nós achamos que esse Jesus que hoje mora no nosso coração, ele se resume em um título de evangelho. Se resume porque hoje nós frequentamos uma igreja evangélica e participamos de uma denominação e temos uma carteirinha de membro e para por aí. A pergunta é: conhecia Jesus, e agora? O que eu preciso fazer? Porque aceitar a Jesus é muito mais do que nós imaginamos. Não é nós que abrimos o nosso coração para Jesus, é Jesus que escolhe entrar no nosso coração. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E agora Ele nos escolheu. Ninguém escolhe ninguém por acaso. Se eu escolho o Breno, não, Breno, vem aqui, essa obra eu quero confiar a você. Não, Breno, eu quero te dar um cargo tal nessa empresa, eu vou te dar um salário de tal. Eu escolhi o Breno, e quando nós escolhemos alguém, nós escolhemos para alguma coisa. Mas pode estar certo que essa coisa não é ficar parada. Essa coisa não é ficar esquentando a poltrona da igreja. Essa coisa não é ficar esquentando, talvez, ou murmurando, ou sendo fiscal do culto, achar aquilo que gosta, aquilo que agrada, aquilo que não agrada. Uma vez nós fomos escolhidos por Deus, precisamos entender qual propósito vamos cumprir no reino de Deus. Eu não quero tratar aqui do propósito que Deus tem para nós. Eu quero tratar aqui do propósito que nós temos para o reino. Porque é certo que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor nos escolheu para um propósito. Mas mediante o propósito que Deus tem para nós, quais os propósitos que nós temos a partir disso? Se eu coloco uma função para o Breno, o mesmo exemplo, eu tenho uma empresa, eu escolho o Breno para trabalhar na minha empresa, e eu dou um cargo de chefia para o Breno. E automaticamente eu vou colocar desafios ao Breno, eu vou colocar metas para o Breno. A partir do propósito que eu tenho para o Breno vai criar propósitos para cumprir o propósito que eu tenho para ele. Se é um propósito comercial de venda, o Breno vai falar assim: eu tenho que vender 200 mil até o final do mês, então mais ou menos eu tenho que vender 10 mil por dia, e assim com 20 dias eu vou cumprir, tirando os finais de semana, 2 dias eu fico livre, então eu tenho que vender 10 mil, esse é o meu propósito, mas para me vender 10 mil, eu preciso visitar tantos lugares, eu preciso procurar tantos fornecedores. Você está entendendo que Deus tem um propósito, mas que o homem tem que criar um propósito em cima do propósito que Deus tem. Deus tinha um propósito para Neemias. Neemias, ele não ficou parado. Ele tinha a bênção do seu rei. Ele poderia ficar ali no lugar onde ele estava. Mas Neemias se coloca à disposição em cumprir o chamado e o propósito que Deus tinha para ele. E Neemias então fala assim: olha, se Deus quer restaurar o povo a partir dos 70 anos que eles ficaram no cativeiro, e Deus me escolheu, eu não posso ficar aqui parado. Primeira coisa, eu preciso orar. A Bíblia diz que Neemias orou. Depois que ele orou, ele conversou com o seu rei. Deus deu a direção, ele conversou com o rei. A partir do momento que ele conversou com o rei perguntou para ele o que ele queria. Ele aproveitou a situação e pediu ao rei algumas cartas para que ele pudesse entrar sem ser parado, sem com que nenhum guarda o travasse ou parasse até chegar em Jerusalém. Então, Neemias começa a criar um propósito para cumprir o propósito de Deus. Ele diz: olha, eu vou chegar lá essa madrugada, eu vou lá, vou visitar como é que estão os muros, eu vou ver aonde está mais destruído, aonde está menos destruído. Daqui a pouco eu vou começar a buscar trabalhadores. Se eu tenho um propósito de reconstruir o muro, eu não posso pensar só lá na frente, existe um propósito no caminho. Quantos tijolos eu vou gastar? Quantos cimentos eu vou gastar? Quantos trabalhadores eu vou gastar? Precisa haver um planejamento para o cumprimento do propósito. Talvez
só nesse pedacinho da mensagem, você já começou a refletir a respeito do tão pouco que nós fazemos mediante o tamanho do reino de Deus. A gente está chegando na política e você não sabe em quem votar. Você não sabe se você vota no partido dos nobres, mas quem na verdade só quer roubar. Você não sabe se você vota no partido daqueles que dizem defender os trabalhadores, mas na verdade só roubam os trabalhadores. Você não sabe se você vota naqueles que são evangélicos, porque entram lá e esquecem de Jesus que serve. Aí eu pergunto, qual a responsabilidade da igreja mediante a situação do nosso Brasil? Será que isso não está diretamente ligado ao propósito que Deus tem para a igreja? E uma vez Ele tem um propósito para a igreja, partindo do pressuposto que eu e você somos igreja, qual que é o propósito que Deus tem para mim e para você, mediante o propósito que Ele tem para a nossa sociedade? Qual o propósito que Deus tem? Qual planejamento nós fazemos? Aonde nós queremos chegar? Essa é a pergunta, meu irmão. Aonde você quer chegar? Você conheceu Jesus, Ele perdoou os seus pecados, você teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada, as escamas dos seus olhos caíram, e agora? Aonde nós queremos chegar? Quando Neemias ele se coloca à disposição em cumprir o propósito de Deus, ele sabia aonde ele queria chegar, ele sabia.